Esse podcast é pra você que está cansado de ser CLT. Esse podcast é pra você que quer empreender e não sabe o que fazer. Esse podcast é pra você. Esse é o Fala Cansado. Viegas aqui mais uma vez para mais um Fala Cansado podcast pra ti que tá cansado de empreender e não ter o resultado que espera, pra ti que não tá satisfeito com o teu trabalho e quer começar a empreender, quer sair do CLT. Ou até mesmo pra ti, cara, que tá com um problema sério, não sabe como resolver. Muitas vezes a conversa que a gente tem aqui, ela pode trazer um insight que pode mudar o teu jogo. Muitas vezes a gente tá passando por algo que outras pessoas já passaram, né? Então, quando eu trago aqui os empreendedores, são pessoas que já viveram muita coisa, que têm muita experiência, muitas conquistas, e elas vão te ajudar contando a história delas apenas, que são muito valiosas, ricas. Então hoje não é diferente. Uma amiga que está vindo aqui, que já veio outras vezes, escritora do livro Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, e a gente vai falar muito hoje de autoconhecimento, vai contar um pouquinho da trajetória, de como foi aí o ano de 2024, como que está sendo esse 2025 para ela aí, ela que já tem prêmios internacionais, que está sempre aí buscando, né, melhorar, sempre, né? Não tem como alguém falar de autoconhecimento e não se autoconhecer. Então a gente vê que é uma busca dela, para quem acompanha na rede social, incessante aí. Hoje ela vai compartilhar um pouquinho aí dessa jornada, dessa trajetória com a gente. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Gratidão, meu amigo, por mais uma vez a gente tá fazendo essa troca. É um prazer estar aqui pela terceira vez, né? E tu é um querido. Tu que me abriu as portas pro meu primeiro podcast foi contigo, né? Tu sabe que eu lembro direitinho, né? Que eu te chamei assim, daí tu falou isso aí. Eu falei, nossa, né, cara? Que honra. E é muito legal, eu brinco, né, até, sou o primeiro de muita gente, porque muita gente começou a começar o podcast, hoje, sabe, eu vejo a trajetória, sabe, 247 episódios, né, é muita gente. Agora eu já gravei alguns em São Paulo, eu fiz um evento de podcast presencial, maravilhoso, tô com um plano de fazer isso agora em Alphaville, em São Paulo, enfim, a gente tá pensando grande, né, porque pensar grande, pensar pequeno é o Dá mesmo dá trabalho. o mesmo trabalho. E tu é uma pessoa muito importante, sabe, nessa trajetória, porque sempre incentivou, né? E às vezes a gente tem que ter essa noção, sabe, de as pessoas, elas entram na tua vida em momentos muito especiais, sabe? Eu lembro que no primeiro evento lá que eu organizei no Fala Empreendedor foi muito legal. Tu me ajudou, veio, fez parte, sabe? Falou, pô, eu falei, cara, apertou o tempo aqui, consegue falar em 20 minutos? Ela falou, não, eu troco até fralda em 20 minutos. Não, eu e a minha filha tive o prazer, a oportunidade de palestrar com a minha filha, né, aquela Foi lindo, vez. né? Uhum. E eu sempre tive e percebi, senti, sabe, esse olhar carinhoso, acolhedor, sabe? E isso hoje a gente quer, talvez, né? Tu é mais do interior, por assim dizer, é mais comum, mas aqui em Porto Alegre, esse pessoal é mais, né, desapegado com as coisas. Então, como é legal quando a gente se sente abraçado pelas pessoas, e eu queria te perguntar mesmo, assim, como que vem sendo, né, a repercussão de tudo que tu já viveu, porque como a gente já teve outras conversas, a gente já falou algumas outras coisas aqui, mas também é sempre uma nova oportunidade, porque às vezes é uma pessoa nova que tá assistindo e tal. Mas como que foi assim essa trajetória, né? Eu acho que a primeira vez que tu veio, acho que era 2023 ainda, se não era 22, porque eu É. comecei em 22 o podcast. Então já faz, daí nisso tu veio algumas vezes, então muita coisa eu vi que tu já fez, a gente acompanha o trabalho pela rede social, tu estudou cada vez mais e não para de estudar, né? E daí depois surgiu o livro, e do livro agora a gente vê que tá bombando aí, tu pode comprar, depois a gente vai deixar o link na descrição do vídeo aí pela Amazon lá, mas procura o livro também para comprar, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas além do livro, a Aline em si, né, ela tá sempre se reinventando. Eu vejo, né, que dentro de pessoas que vivem a mesma coisa, a gente acorda, come, trabalha, dorme, tu consegue sempre estar te reinventando, cultivando valores que são tão bonitos, né, que são a família. Então, fala um pouquinho mais disso, assim, dentro do autoconhecimento, como que isso te ajudou em tudo isso, né? É. Bom, eu entrei para esse mundo faz mais de 12 anos e nunca mais parei, né? E aqui eu sei, através dos meus estudos, né, que aqui é um planeta de experiência. Então, usamos esse avatar, né, esse veículo, nosso corpo, para que a gente faça essa experiência.
Então, eu sou mãe, filha, sou do agro, sou pedagoga e hoje estou escritora. Então, é mais uma oportunidade e mais uma realidade que eu criei para mim nessa experiência terrena, né, que eu estou vivendo aqui. Então, isso para mim é algo muito belo e eu tenho uma paixão por isso, porque como mudou a minha vida positivamente através do autoconhecimento e a expansão da consciência, através principalmente da física quântica, mudou a minha vida exponencial, a das minhas filhas, enfim. Então, e as pessoas que me seguem e que experienciaram isso também na vida delas, então isso me deixa feliz e grata, porque aquilo que faz sentido para mim, eu aprendi na pedagogia que tudo que é bom, aprendizado bom, a gente tem que passar adiante. Não é todo mundo que vai querer, que vai pegar e tá tudo certo, ninguém tem que nada, né? Ninguém é Boa. obrigado a nada. Se tu tá feliz onde tu tá, ok. E se tu também não tá feliz onde tu tá e não quer mudar, também tá ok, tá tudo ok. Nós não somos obrigados a nada. Então, eu sou um convite para as pessoas irem para esse mundo, né? De uma vida plena. E muitas pessoas acreditam, ai, ter uma vida plena tá sempre ok a vida, a prosperidade, questão financeira, saúde, relacionamentos, tem que estar sempre 100%. Isso significa uma vida plena? Ou como as religiões explicam, ensinam, ai, só na morte a gente vai descansar em paz daí. Não é, e não é isso. O que significa na minha perspectiva, plenitude? Significa uma totalidade. Então, aqui a gente sabe que é uma experiência, que o nosso corpo é um avatar, é um veículo, que a gente, quanto mais elevar o nosso nível de consciência, mais a gente vai elevar a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser. Então, a gente pode experienciar uma vida boa ou ruim a partir da nossa perspectiva, né? Porque é a partir do que eu estou vendo, como eu me vejo é como o mundo vai me ver. Então, isso a física quântica explica. Física quântica é um mundo de probabilidade, é um mundo probabilístico, de infinitas possibilidades. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a entender que eu vivo, né? Eu habito, eu tô fazendo essa experiência que é sistemas dentro de sistemas, entendeu? Então, eu começo a entender como funciona o jogo, entendeu? E daí eu sei jogar o jogo, entendeu? Então, por isso que é a importância da gente ir para o autoconhecimento. O caminho inicia através do autoconhecimento. Gostei dessa tua fala, eu sou um convite. Eu achei muito bonito isso, porque quando tu para pra pensar, né? Quando a gente convida alguém pra alguma coisa, né? É sempre algo bacana, né? Tu não vai convidar alguém pro... Tu convida alguém pro teu aniversário, tu convida alguém pra um podcast, pra Uhum. conversar, tu convida alguém pra ir num evento, tu convida alguém a fazer alguma coisa, é sempre algo bom, né? Então quando tu diz, eu sou um convite, e falando de autoconhecimento, eu acho muito bonito, porque tu basicamente tá dizendo que tu convida as pessoas a terem acesso à forma que tu pensa e que tu estudou e que tu desenvolveu o raciocínio para que elas também possam viver da forma delas um pouco disso, né? E eu queria te perguntar assim, como que isso, para quem empreende, por exemplo, que passa por muitos desafios, né? A gente tem que tomar decisões, toda hora é meio que uma, sabe, que nem eu venho recente aí, sair de uma sociedade, tô num novo caminho, ano novo começando, novas metas. E se a gente não se autoconhecer, é algo assim que com certeza a gente não consegue, sabe, fazer as coisas, performar bem, né? E fala-se muito de performance, mas sempre fala de uma coisa, sabe? É muito. Eu não gosto dessas falas muito prontas, sabe? Tipo, porque nada serve pra todo mundo, né? É, Eu acho que o autoconhecimento já é isso. Tipo, é. se cada um vai se autoconhecer, somos seres únicos, indivíduos, né? Especiais. E eu vejo que se perde isso nos dias de hoje porque as pessoas querem copiar, É. como a rede social mostra um mundo que nem sempre pra todo mundo existe. As pessoas querem copiar aquilo e não conseguem ser elas mesmas, né? Daí como é que. Aí vem até o nome do livro, né? Do ser para ter, Uhum. né? Como é que eu vou ter se eu não consigo ser, né? É, exato. Por isso tem uma frase que eu amo muito, que é descubra quem você é e seja você mesmo. Mas a maioria das pessoas não sabe quem elas são, então elas ficam copiando modelos. Se inspirar é uma coisa, copiar é outra diferença, é bem diferente. Então quando eu copio outras coisas, eu não tô deixando a minha essência aflorar. Entendeu? Então, tanto é que quando eu comecei, as pessoas me julgavam e falavam e davam feedbacks. Ah, eu tô dando um feedback positivo que, nossa, tu se veste sexy de vestido e assim, assado, não é assim que uma. Quando eu trabalhava como terapeuta ainda holística, não é assim que se comporta. Eu pensava assim, mas é que eu amo vestidos. Eu sou uma mulher assim que eu sou. E, tipo,
como é que eu vou... Queria te embarangar as mulheres É, com eu penso assim, inveja. como é que eu vou ficar? Eu tinha que estar assim, senão eu não seria aceita. Eu não vivo disso, então eu não preciso. Eu posso sair da caixa. E daí eu fui fazer meu trabalho do jeitinho a linha de ser. Vai vir para mim e vem pessoas para mim para comprar meu livro, para consumir meu conteúdo a partir de frequência, afinidades. Quem não tiver a mesma frequência não vai consumir meu conteúdo, não vai comprar meu livro e tá tudo certo. Tá tudo bem, porque isso que tu falou faz muito sentido, sabe? Eu já falei isso aqui algumas vezes, que o podcast, pô, já tinha 34 quando eu comecei o podcast, agora eu tô com 37. E o que fez foi eu senti, cara, eu sempre que eu trabalhei como empregado para os outros, eu tive que me moldar a cultura da empresa. Eu sabia que se eu, não era obrigado, mas eu sabia, se eu for mais vestido de tal forma, a chance de eu ser mais promovido ela é maior. E daí quando eu vi o podcast, eu falei, cara, aqui eu posso ser eu. Então é isso que eu quero viver, porque eu já É, vivi tanto tempo numa outra coisa, não me deu, eu não tive um grande é, resultado lá como empregado, então vou viver a é, minha verdade agora e para mim tem é. funcionado, apesar de não ser o mar de rosa, né, que tu falou, a gente não tá aqui para contar uma história que não existe para vocês e tal. A ideia é que mostrar que o autoconhecimento ele não vai deixar nada fácil, ele vai te dar uma compreensão para É. te absorver e saber lidar com os desafios da vida, Isso. com as Ele vai batalhas. costurando, né? Ele vai costurando. E o oitavo passo do meu livro é Eu sou o meu produto. Nós somos o nosso produto. Então, as pessoas adoram falar muito sobre alta performance profissional, só que elas esqueceram que antes tem alta performance pessoal. Como eu sou como líder de eu mesmo. Como que eu me lidero, como que eu lidero a minha família, o meu lar, em torno. Então, as pessoas estão tão para fora que elas esquecem de recuar e observar isso, né? Primeiro eu comigo, né? Muito bom. Ô, Rafa, até vou pedir pro Rafa colocar. A gente tem um parceiro aqui, que provavelmente deve conhecer, que é a Ortobon. E vem muito de encontro com as coisas que tu fala. A Simone, que é a parceira que fechou aqui, que também é uma associada da AGE lá. Que ela fala que ela não vende só colchão, ela trabalha com qualidade do sono, né? Então ela dá uma consultoria de higiene do sono, que ela fala que a importância de dormir bem vai fazer diferença diretamente na tua performance no dia a dia, como empreendedor ou como pessoa física, independente, né? E eu acredito muito nisso, sabe? E o Rafa, já coloca na sequência, já que eu vou emendar tudo agora, que tem HS Consórcio aqui, que a gente falou de investir essa galera aqui fala de consórcio, mas é muito mais sobre tu investir em ti mesmo, sabe? Eu acredito muito nisso. Quando eu falo deles, eu tenho essa visão. Pô, o que que é ter um consórcio? É tu pensar em ter a casa própria, um carro próprio, ou de repente até usar como investimento. Então, quando tu pensa assim, cara, se eu investir em mim mesmo, vou deixar lá, vou pagar sem juro e tal, mas eu vou me determinar a guardar aquele valor, que vai ser o valor do boleto que eles chamam de boleto amigo lá. Vou pagar todo mês aquilo lá, para quando for contemplar eu ter minha casa, ter meu carro, tu não tá investindo na HS, tu tá investindo no teu perfil pessoal, para que tu possa ter uma casa para teu filho, para que tu possa te sustentar melhor, para que tu possa ter um plano de futuro. Então, como é importante, não tem como ter autoconhecimento sem a gente investir na gente mesmo, né? E também dinheiro, né? É importante falar isso. Tu veio para Porto Alegre para fazer um curso, né? Então, às vezes as pessoas querem as coisas, mas não estão dispostas a pagar o preço. Cara, tem que investir, tem que estar numa mentoria, tem que estar num curso, tem que estar buscando as coisas, né? E eu vejo que isso é algo que eu acho, admiro muito em ti, entendeu? Porque tu tá sempre buscando mais conhecimento. Então, tem pessoas que chegam num nível e acham que elas só estão ali para dar aula. E esquece que elas ainda têm muito para aprender. Hora eu sou aluna, hora eu sou professora, assim vai indo até o último dia da nossa vida, né? O eterno aprender. É Quais isso. os cursos que tu fez aí que tu mais curtiu? Porque tu fez muito curso, né? Mas cita alguns aí que tu acha que foram bem importantes em alguma, porque como a vida é cíclica, né? Então Uhum, tem alguns momentos que, puxa, aquela tá. virada, por exemplo, até mesmo quando tu falou da vinda aqui, o, o tu vir ali tu me dizia que não, vai ser meu primeiro podcast, eu quero que seja contigo, aquilo ali me Uhum, marcou bastante. O evento, quando eu tive a oportunidade de juntar mãe e filha, aquilo pra mim uhum, foi muito edificante, sabe? Que eu fui pensando, cara, olha só o que eu tô fazendo. Tipo, isso é uma situação linda que talvez não viveriam se eu não tivesse propiciado é. organizando esse evento. Então, as coisas que a gente faz são grandiosas e elas dão ciclos. Hoje eu tô fazendo eventos e já é diferente, já tem, sabe? Ali eu tava começando e vocês estavam ali junto comigo. Agora já é algo mais natural. Hoje eu tô dando mentorias para quem quer Uhum, organizar o seu evento. Tô ensinando outras pessoas a fazerem eventos como eu faço. Então, como qual foi algum dos cursos assim, que te marcou em alguns momentos? Pode citar alguns, não precisa ser um tá, só, porque eu acho que com certeza como tu tá. faz muito Eu curso, né, é faço. difícil, né, falar. Nossa,
Eu comecei com constelação familiar, há 12 anos atrás. Isso para mim foi bastante relevância, porque, nossa, toda a nossa ancestralidade não que nos determina, mas nós não somos livres. Que interessante isso. Comecei pela constelação. Depois eu fui para Barra de Axis. Nossa, que interessante. Daí fui indo para a parte mais quântica. Fiz PNL, Programação Neurolinguística. Meu Deus, daí eu pensei assim, como a gente fala errado? Não é fala errado da dicção e oratória. A gente se comunica errado conosco mesmo. A nossa linguagem, conosco, a gente está sempre fazendo brincadeirinha, piadinha, se autodepreciando, e isso não pode acontecer. Isso não é brincadeirinha. Quando a gente fica repetindo coisas, mentiras, toda hora aquilo se torna uma verdade, ou até brincadeirinhas. E eu aprendi isso com a Louise Ray na pandemia. Ela deixou um trabalho lindo, um legado lindo, ela não está mais aqui. Sobre o auto-amor. O livro dela é maravilhoso. Ela era sobre metafísica, ela ensinava. Doença através da metafísica. E muito sobre auto-amor, autogenerosidade, autocompaixão. Porque a maioria de nós não foi ensinado a isso. Porque nossos pais não foram ensinados, avós, enfim. E a gente está tendo a oportunidade de ter essa aula, né? Então a gente vai na aula, entende, nossa, que interessante. Só que se eu fizer todos os cursos possíveis e não praticar na minha vida, vai ser obesidade mental. Então a mente entender tudo como funciona é uma coisa, mas a alma e o espírito entender e experienciar é outra bem diferente. Então tu nota que muitas pessoas estão falando, mas estão falando só no mental, mas tu nota que elas não são a energia daquilo, elas não são a energia, a consciência daquilo que elas estão falando, elas só sabem no mental. Então a PNL para mim é programação neurolinguística também. Amei. Fiz todos os cursos possíveis do Napoleon Hill e do Dale Carnegie. Por 3 meses eu ia em Passo Fundo, fazia 500 quilômetros, e de volta fazia 1.000 quilômetros em 3 meses, uma vez por semana. Então eu andei aqui mais ou menos uns 10.000 quilômetros em 3 meses. Na terça fazia o curso do Dale Carnegie e na quarta fazia o curso do Napoleon Hill. É mais ou menos o mesmo método, porém é um pouquinho diferente. Aquilo para mim assim me agregou muito como líder. Como líder de eu mesma, da minha família, né? Enfim. Então, eu gostei muito desses cursos. E na pandemia, eu descobri a física quântica, física das probabilidades. O universo que nós moramos, que nós habitamos, nós somos o micro e o universo é o macro. O Amit Goswami fala muito, né? O universo autoconsciente. Então, quando eu entendo que tudo isso é probabilístico, entendeu? Por exemplo, qual é a probabilidade de eu vir no curso em Porto Alegre e depois vir aqui? Então, se eu comprei a passagem ontem, então já aumentou a porcentagem de eu vir, porque já comprei a passagem, já dei um passo grande, fazendo ações, movimentos internos e externos. Então, a probabilidade, né, seria em porcentagem, vai aumentando aquilo. Então, por isso que as pessoas não entendem que o universo é de infinitas possibilidades, porém eu tenho que fazer movimentos internos e externos, que é um dos passos do meu livro, e ações para que aquilo aconteça. Daí vai aumentando a probabilidade em porcentagem. Por exemplo, eu estou dirigindo um carro e qual é a probabilidade de eu sofrer um acidente de eu dirigir com cuidado a 80 quilômetros por hora ou eu dirigir a 140 descuidada? Então, vai aumentando a probabilidade em porcentagem de sofrer um acidente. Então, o universo é probabilístico. Então, quando eu entendi isso, fiz assim um boom. Meu Deus. Então, as infinitas possibilidades parecia tão holístico e místico. Depois que eu entendi sobre as probabilidades, eu comecei a Fica mais co-criar palpável, né? mais palpável, mais tangível, eu comecei a manifestar cada vez mais coisas boas para minha vida, porque daí tu começa, toda manifestação existe uma ciência por trás, explicando, então não é nada místico ou holístico, entendeu? Então daí quando eu entendi também sobre que está no meu livro também, sobre a tabela de Maslow, que é sobre a pirâmide, qual é o nível de segurança. As pessoas estão no nível da segurança ainda, né? Então elas não vão para a expansão da consciência nem para o autoconhecimento. Sobre David Hawkins, que ele fala sobre em hertz, a frequência vibracional, que é até 1.000 hertz. A ciência explica isso. Se eu estou numa frequência vibracional baixa, eu vou só manifestar coisas ruins para minha vida, numa espiral para baixo. Se eu estou numa frequência mais elevada, uma espiral para cima, e eu manifesto cada vez mais coisas boas e saudáveis para mim. Então, tudo isso está a nosso dispor, se assim a gente estudar, se dedicar para isso, né? Então, foi isso que eu fiz, que eu estou fazendo há mais de 12 anos. Só que legal, eu fiz teve uma menina, mulher, veio aqui a Adriana,
E ela faz essa mesa quântica, e daí ela fez ali com o Pêndulo, cristal ali, tá, o pêndulo, isso. E daí fez essa parte das frequências, assim, eu achei muito legal, sabe? Falar, o banco quântico lá e tal, do dinheiro, tudo. Por que que tu não tá indo em tal parte? Porque a tua energia tá mais baixa nisso, a tua energia tá mais alta naquilo. E eu falei, cara, como faz sentido isso aí? Porque tu vê que realmente, né, às vezes a gente não se dá conta, né? Porque as coisas pequenas, elas nunca são pequenas, na verdade, porque uma sequência de muitas coisas pequenas se torna algo grande. Isso tanto pro bem quanto pro mal. É. Então, São se eu vários fatores, né? Daí se eu pegar, por exemplo, sei lá, tô com meu filho pequeno lá. Se eu ficar falando coisa negativa o tempo inteiro, aquilo vai alimentando. É, Quando ele ficar maior, é, ele vai ser um cara que vai é, ficar falando palavrão, que vai é, espraguejar, essas coisas. Se eu ficar falando coisa boa, eu sempre falo, cara, filho, como tu é é, lindo, como tu é amado, o pai isso. te ama e tal. Por quê? Porque eu sei que isso vai ficar, ele vai saber que ele é muito amado, que ele é muito lindo, que o pai dele ama ele, entendeu? É, Então, como é importante, que a gente falou, é meio óbvio até, né? As é, probabilidades, tipo assim, é é, matemática, se tu parar pra é, pensar. Se tu fizer coisas boas para as pessoas, é. coisas boas vão acontecer na tua vida. Só que olha, o pulo do gato, Vega, seria assim, ó. As pessoas estão pra fora. Eu tenho que ajudar os outros. E esquecer de ajudar a si. Só que daí um infeliz não tem como ajudar outro infeliz. Então, quando eu me cuido, quando eu coloco. Isso não é narcisismo nem egocentrismo. Quando eu foco em mim, me cuido, me curo, elevo a minha vibração, entendo dessas coisas, eu transbordo e por ressonância eu consigo ajudar o entorno, a minha família, os meus filhos, Não, né? isso é verdade. É assim, eu passei exatamente por isso agora, recentemente. Eu falei, eu tava, tipo, tinha sócios, né? E daí não é que é culpa dos sócios, mas quando eu tava num negócio que eu tinha que dividir a energia, que o negócio não era só meu, então, às vezes tu deixa de ter um resultado em alguma ponto que tu, não, isso ele vai fazer, daqui a pouco ele não faz, daí tu também não faz a tua parte, porque, já que ele não fez e tal, e fica nesse ciclo. Eu resolvi esse ano exatamente, tô nesse momento aí de, cara, vou focar no Viegas, então tô cuidando mais da minha saúde, É. tô saindo pra caminhar, joguei meu vôlei agora, tô fazendo minhas coisas e já tá um ano bem diferente de 2025. E eu queria te perguntar isso assim, o que que a Aline tá projetando pra esse 2025 aí, já que a gente já falou que tu já Uhum, fez tantos cursos e tal, agora tu já tá vindo fazer um curso já este uhum, ano, né? Acabou de fazer hoje, então o que que a Aline tá esperando desse ano, né? O que que ela tá projetando? Quais são uhum. as probabilidades que a Aline tá esperando de 2025 aí? Olha, esse ano eu tô mais quietinha, mais em off, mas mesmo assim ainda, né, trabalhando. Meu livro, acabei de lançar ele na quarto idioma, que é em espanhol. Então ele tem, meu livro tem português, inglês, espanhol, italiano. E então quatro idiomas, né, os Que principais massa. idiomas. E daqui a 2 meses vai ficar pronto o audiobook que as pessoas estão esperando também, estão me pedindo. Então, esse ano ainda vou trabalhar sobre o ser para ter. Por quê? A dica de milhões. O que é o ano de 2025 está nos trazendo? As energias estão. Estudos sobre as energias, Schumann. Essas coisas que eu falo não é nada místico, holístico. Vão dizer assim: o que essa moça está falando? Estudem sobre ressonância Schumann. A Terra tá vibrando muito mais. É, maior a frequência. E daí tá tudo muito grande, muito expandido. Então, isso é bom e ruim, como tudo, né? Ônus e Uhum. bônus. As pessoas tristes vão ficar mais tristes, as felizes mais felizes, as pessoas raivosas vão ficar mais raivosas, as pessoas depressivas vão ficar mais depressivas, as pessoas. Tipo, porque vai ficar tudo muito grande. O probleminha que era assim vai ficar assim, mas também a solução que era assim vai ficar assim. Então, qual é a minha dica? Autoresponsabilidade, entender como funciona leis sistêmicas, integrais, quânticas, universais, ir para o mundo do autoconhecimento, reservar nem que seja 5 minutinhos, 10 minutinhos do seu dia para ficar quietinha, fazer essa introspecção, sair do barulho, diminuir o círculo, sabe? Diminuir o barulho e fazer essa reforma íntima. Não estou falando reforma íntima em religião, e sim trabalhar dentro de si. E sair também da culpa, sair também do medo. Quanto maior vibramos o medo, mais a nossa vida fica um caos. A gente vai vibrar no medo, e então a gente tem que diminuir o medo e aumentar o amor, porque o antônimo deu amor e medo. Bom.
Então, quando a gente vai pro amor, principalmente o auto-amor, o amor incondicional, e entende que isso aqui é uma experiência, entende que a gente pediu para estar aqui, e daí não fica culpando o governo, ou a família, o entorno, ou o marido, ou a mulher, ou os filhos, ou isso e aquilo, então eu vou pra autorresponsabilidade. Eu também. Que é diferente da culpa, né? Isso que é legal, né? É, Porque as pessoas. Eu lembro que quando eu comecei no início, lá com a i9, lá eu comecei assim. Não, a culpa é. Se eu não tô conseguindo o que eu quero, a culpa é minha. Aquilo naquele momento me ajudou, porque eu me responsabilizei, mas eu falava a culpa. Depois, conhecendo tanta gente, conversando com várias pessoas, aí eu entendi realmente, cara, é diferente, porque se tu só coloca a culpa, tu sempre vai ter uma desculpa. Mesmo que tu, a é, culpa é minha, mas tu vai ter alguma é. desculpa. Mas quando é Essa palavra até eu autorresponsabilidade, aboli. Essa palavra eu aboli. Tem palavras que eu aboli da minha vida. Através da PNL, Programação Neurolinguística, eu não consigo nem falar. Eu não falo, tipo. Então eu comecei a prestar atenção no que eu falava. Eu comecei a ficar mais consciente no que eu falava. Eu comecei a. Não, peraí. Deixa. Daí eu comecei a. Todos os dias eu comecei a corrigir isso. Eu fazendo isso todos os dias, por semanas, por meses, por anos, eu criei um hábito e colocando. Eu não, nós não conseguimos mudar o que a gente não sabe, o que não está consciente. Então, quando eu tenho consciência de algo, eu posso mudar, posso transformar aquilo para algo melhor, né? Então, por isso que a maioria das pessoas elas não transformam, não mudam, não vão é, para uma mentalidade nova, porque elas não estão conscientes do que está criando as adversidades da vida delas. e como é importante, por exemplo, o teu livro, né? E também o conteúdo que tu gera na rede social e tal, porque eu tava refletindo sobre várias coisas ultimamente aí nas conversas que tem aqui no podcast e conversa por fora, que a gente fica assim, as pessoas não têm noção de muitas das coisas. Então, quando tu nem sabe o que que é aquilo, como é que tu vai questionar, como que tu vai formar É, algum tipo de opinião? Só que eu vejo que o nosso trabalho da gente que tá disposto, né, a ir para tá na frente de uma tela, um celular, a se aprimorar, nosso trabalho, nosso objetivo, de fato, é educar essas pessoas, né? Porque se a gente não informa, e claro, a responsabilidade é delas, de elas absorverem e buscar mais, mas o cliente falou assim, cara, o que que essa mulher tá falando? Que papo muito louco, mas se tu não falar desse papo muito louco, as pessoas nem vão refletir sobre ele e daqui a pouco desse papo muito louco pra alguém faz muito sentido e se torna um é, papo muito sério, é, né? Parece é, meio viajado assim é, que eu tô falando agora, é, mas se a verdade. gente não fizer esse movimento, se a gente não estiver aqui num sábado de noite falando essas coisas, as pessoas nunca vão ser educadas. Se a gente não soltar os cortes com esse conteúdo depois, as pessoas nunca vão aprender. Então, eu acho que é muito bonito, sabe, isso que tu faz, assim. Eu gosto da maneira que tu faz, sabe? É sutil, não é. Não gosto desse conteúdo muito gatilho mental, que é só Ah, eu pra. tenho preguiça disso. Última oportunidade, compre esse curso. Ó, é assim, eu vou botar gatilho, eu vou botar medo, eu vou botar esquecer. Ai, eu tenho uma preguiça disso. É muito engraçado que as mentorias agora, né? Eu sempre falo do vender sem vender, né? E agora eu tô vendendo aí porque eu entendi. E até isso é legal, sabe? Antes eu ficava julgando pessoas que, por exemplo, que eu via que faziam mentorias, cobravam caro e não entregavam conteúdo de valor. E daí eu via, porra, pessoa que eu conheço, gastando com essa pessoa aqui, tipo, daí me pergunta de graça e eu tô aqui, e daí vai lá e paga Mas é por ela, por tanto. ressonância. Ela precisou chegar naquela pessoa, ela precisou daqui. E daí É, o que que eu não, e daí o que que eu refleti? Eu falei, cara, eu posso ficar julgando essa pessoa, eu posso começar a fazer mentorias com conteúdo, entregar o aham, melhor e ajudar essa é, pessoa. Porque daqui a pouco pessoas que não são tão boas, se tu não ficar falando sobre autoconhecimento, daqui a pouco vem alguém que sabe muito menos que tu, começa a falar e a fala dela vai se tornar uma verdade. Por isso que é tão é, importante a gente comunicar, sabe? Eu é, trabalho com comunicação. A gente tá aqui fazendo um negócio muito bonito agora, sabe? De estar realmente gerando um conteúdo que possa transformar a vida das pessoas, sabe? Eu é, acredito muito nisso, porque se a é, gente não fizer, é. e eu gosto muito da forma que tu faz, sabe? Assim, tipo, eu acho que é sutil, que não tem essa forçação de barra, porque hoje em dia todo mundo quer te vender. E eu acho que a gente tem que vender as coisas, tem que vender nosso serviço. Só que existem formas de fazer isso, É, sabe? E formas diferentes da gente comunicar, porque é, tem que ter valor nas coisas que a gente é, faz. Não é só daí o cara pensar, mas tem o gatilho esse. E o cara tá ganhando, tá, mas ele vai ganhar agora. E é, daqui a longo é. plano. E, E e a tá, conta lá de e cima, tá como é que vai perdendo fechar? um pouco isso. As pessoas estão sacando, estão vendo que não tá, que aquilo é de plástico, que aquilo não é na essência. Tá caindo um pouco, sabe? A máscara sobre isso. Eu fico pensando, agora que eu vejo assim, que nesses.
né? Nem tudo é flores, esses 240 episódios, 47 episódios de Fala Cansado, né? Muita gente sempre falou, cara, como é que tu vai fazer isso aí? Você não vai dar dinheiro, não sei o quê, já vai fazer 3 anos que eu tô fazendo isso aí, É, tô indo pra São Paulo, tô conhecendo gente é, nova, gravando com gente bacana, e todo mundo que vem é, aqui respeita a história, né? Por quê? é, Porque a gente faz um trabalho sério, né? Por que é, que Pô, por que que a Aline voltou 3 vezes? Porque é bom, é, é agradável, né? A gente é, consegue fazer um conteúdo de valor. É é. legal estar comigo, né, Aline? Eu Fala aí. gosto, e eu que me convidei, né? Sempre, ó, tô indo pra Porto Não, é só Alegre. porque eu não sabia que tu ia. Se tu vem. Tô indo pra Porto Alegre, vou num curso. Pô, fiz o Porque, Rafa sair de casa sábado. Falei, Rafa, deixa a é, mulher em aqui casa. estamos Falei, ao não, a Aline. Eu falei, não é vivo. qualquer pessoa, a Aline que vai estar aí, então. É importante, Ah, mas sabe que isso é legal, assim, porque, tipo, é conjunto, entendeu? Ao é, mesmo tempo, se tu não fosse agradável, eu ia dizer, bah, não vai dar, Aline. Eu só gravo terça e quinta, eu vou dizer, ó, eu ia dizer, ó, Aline, ah, não dá. e Viegas, sabe que eu acredito também, a gente tem que cuidar muito com o conteúdo que a gente tá consumindo, porque todo mundo tá influenciando todo mundo. Então, quando fechou o foco, a lavagem cerebral, então a gente tem que cuidar muito do livro que a gente tá lendo, o influenciador que tá nos influenciando, a gente tem que observar muito. Esse ano de 2025, mais ainda, ser mais seletivo. A gente tem que diminuir o barulho, as vozes, fazer essa introspecção e escolher ser muito seletivo, porque esse ano é, não para colocar medo nem pânico, porém será um pouquinho mais difícil, mas mais difícil para quem não está preparado. En- Não tá nem buscando se preparar, É, né? então, se tu se preparar, vai passar pelas, né, pelas adversidades, porque as pessoas vão ter que olhar para si esse ano. É como se fosse assim, ó, bum, querendo ou não. Então vai acionar todos os gatilhos possíveis. Pessoas, situações, entorno vão acionar gatilhos. Então, se elas não estiverem preparadas, se elas não tiverem com uma higiene mental boa, elas vão colapsar. Então, elas vão ficar mais depressivas, mais raivosas, mais estressadas, mais fadigadas mentalmente. Então, vai ser uma pandemia de pessoas fadigadas mentalmente. E como aqui comanda tudo aqui, aí começa a dar problema, mais doenças, mais remédio, mais tudo, né? Dá uma dica prática, assim, porque eu vou pegar agora tu falando, né? Eu fiquei pensando, tipo, o que que eu tô fazendo, né? Além de, tipo, cuidar da minha parte física, comecei a caminhar que eu comentei. Eu nunca defendi nenhuma religião nem nada, mas eu comecei a ir na igreja faz umas 3, 4 semanas, porque eu entendi, eu sempre tive muita fé, sempre conversei com o homem lá de cima e tal, trocava ideia com ele, meu brother. Só que eu entendi que eu precisava de mais, sabe? E eu acho que é um momento, talvez em outro momento não precise, mas eu falei, cara, nesse momento eu preciso ir pra igreja. Tipo assim, eu falei, cara, eu tenho que ir lá, ouvir palavras, coisas, e cada culto que eu vou traz um insight de coisas que eu tô vivendo, é muito louco, assim, porque realmente acontece as coisas, daí tu vai ali, a frequência que nem tu falou, é pessoas, energia, todo mundo que tá ali tá buscando uma cura de alguma coisa, né? E tá buscando, e daí se fala muito lá, os pastores falam muito no culto, tipo de tu quer viver a tua verdade, mas tu não entende que a verdade dele já tá, tipo, escrita. Então, às vezes, tu quer ficar pensando, não, mas o meu jeito é assim. Aí é fácil, tipo, tu vai na igreja, por exemplo, fala tal coisa, mas não vive, né? A gente falou um pouquinho antes ali, tipo, as pessoas são muito incongruentes hoje, sabe? E É. eu vejo que é uma coisa até que eu, graças a Deus, me fortalece muito nas minhas relações é essa, sabe? Tipo, eu venho fazendo uma coisa que é a mesma coisa. Quem me conheceu lá no início, quando eu tava no podcast hoje, é a mesma coisa, mesmo objetivo, mesmo propósito. Eu venho recusando propostas que às vezes parecem boas, né? Que, tipo assim, as pessoas se aproximam, querem te dizer que é algo bom, que na verdade não é, né? E por quê? Porque eu sei, não, cara, meu propósito é esse. Ah, por que que não tem um patrocínio aqui de cerveja? Não faz sentido pra Uhum, mim, entendeu? Eu não bebo, eu não quero ficar inspirando pessoas a beberem uhum, cerveja. Eu já bebi, já fumei, desde que meu filho fez 2 anos em 26 de janeiro, faz 2 anos que eu não fumo. uhum. Então foi algo que, tipo, mudou pra mim a minha Sim. vida, que me fez Tu bem. fez escolhas, agora tu tá chegando num patamar que tu escolhe. Isso não, isso Entendeu? sim. Exatamente. Ó, falando nisso, bota a sua aí só pra eu falar, porque a sua Uhum. faz parte, assim como tu faz parte A sua é uma querida, uma amada. desse sucesso, sabe? Dessa transformação, assim, a sua também, que também vai na igreja, né? Começou a mudar e também pessoas ao meu redor, tu vê que vai inspirando, assim. Ninguém me convidou pra ir na igreja, entendeu? Mas tu começa a ver as pessoas indo e vendo que tá fazendo bem pra elas, e daí daqui a pouco chegou aquele momento, eu falei, cara, pode fazer bem pra mim, não fui com ninguém, fui sozinho, peguei, fui Uhum. sozinho lá, olhei, mas é legal isso aí, né? Essas músicas eu até já conheço, já escuto. Aí, por exemplo, pra mim tá fazendo super bem, não tô falando pra ninguém Uhum. na igreja aqui, mas, por exemplo, olha só, é, quando eu falo da Suelen,
eu fui com ela, levei ela num evento do Thiago Brunet. Foi ela e a mãe dela. Dele também foi mais um momento de conexão e tal. Então a gente quer compartilhar. Hoje eu vejo que as pessoas têm um pouco de vergonha de falar de Deus, né? E isso eu venho trabalhando em mim também, assim, porque como eu nunca quis falar de religião, porque as pessoas misturam muitos assuntos também, né? Mas eu falei, cara, eu tenho que multiplicar a palavra mais do homem, né? Então eu digo, cara, acreditem nele, assim, sabe? Não quero falar nada muito, até porque eu não tenho conhecimento da Bíblia, nada, não sou o cara que lê, mas assim, só o que eu sei dizer que tem alguém maior, uma energia, algo que tu possa acreditar, olhando por ti. Então, se tu é uma pessoa que tá fazendo bem, que tá buscando, confia nele, confia no teu processo e não te corrompe. É isso que eu quero dizer, assim, que eu acho que é importante a gente falar, porque no mundo aí de muita gente que é muito fácil, cara, quando tu vai começar a crescer, uns vão querer te derrubar e outros vão querer ser teus aliados, e nem sempre todo mundo. Por que essa pessoa quer se aliar à tua imagem, à tua pessoa? É de verdade isso, entendeu? Então, a Su que apareceu ali antes como patrocinadora, ela é a patrocinadora mais antiga do meu podcast, então quando alguém investe em ti, é um sinal de respeito também ao teu trabalho, né? Inclusive financeiro, isso. Então, como é importante essas coisas. Eu assisti ela na televisão antes e hoje ter ela como patrocinadora, que pra mim é motivo de orgulho. Então, cara, é isso. Acredita nas coisas aqui e a Aline faz parte desse processo de evolução aqui. E eu queria te perguntar assim, o que tu acha assim que as pessoas poderiam fazer mais, assim, uma coisa bem específica para evoluir como ser humano? É meio profundo assim até a pergunta, mas é para gerar um Uhum. corte bom assim, porque eu fiquei pensando, né, tipo, o que que ela pode me dizer para evoluir também assim, eu sou assim, né, cara? O que que eu faço? Eu vou fazendo perguntas de coisas que eu quero saber, né? Então eu já vou fazendo, eu já vou ganhando umas mentorias aqui, porque a gente tem que aprender com o convidado, né? É um privilégio. É neuroplasticidade. Cada vez aqui eu saio com a Uhum. cabeça ó, maior, expandindo, né? É. E a Aline tá aqui pra isso. Eu gosto muito do autor, que até minha filha que me indicou, a Isabelle, que é o Joe Dispenza, e ele tem um livro que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, um livro laranja. Daí ele fala que a gente tem os mesmos pensamentos todos os dias. Hoje eu tô pensando o que eu pensei ontem e amanhã eu vou pensar o que eu pensei hoje. Então, todos os dias isso a gente cria padrões. Então, quebrando o hábito de ser você mesmo, eu tive que quebrar o hábito de ser eu mesma para me tornar hoje escritora e levar e ser um convite para as pessoas sobre o autoconhecimento, a importância, através da expansão da consciência. Então, temos que criar novos hábitos. Então, esse é o principal. Criar E, novos e hábitos. escolher 100%. Não é assim, eu vou ver, eu vou tentar. Ai, não deu. Porque sempre vai ter uma desculpa. A nossa mente, ela não quer fazer coisas novas. Então, ela vai fazer de tudo para que a gente não saia do estado atual para ir para o estado desejado. Ninguém vai te ajudar, a tua mente não vai te ajudar, ninguém vai te ajudar. Então, eu vim também, eu participei de todas as religiões, trabalhei até em centro espírita. Então, eu vim da religião. Depois eu entendi na mecânica quântica, física quântica, que vós sois deuses. Então, estava aqui dentro. Então, eu comecei a entender que não existe separação. Não existe separação. Então, quando nós somos a única pessoa que não podemos existir de nós. Muito bom. Tudo depende de nós. Porque nós somos deuses. Conhecer os deuses e conhecer o universo. Conhecer a ti mesmo, conhecer os deuses e o universo. Tudo que pedires crendo que receberam, receberão. Tudo, eu adoro esses provérbios. O que eles estão falando, né? Eu posso fazer tudo isso, Jesus. Pode fazer tudo isso e muito mais. Você me curou. Você se curou. A sua fé se curou. Então, quando algo ou alguém, um mentor, ou uma religião, ou um livro, ou etc., tirar o seu poder, então observem. Então, o que acontece por séculos é narrativas para que tirem o nosso poder, para que a gente fique no lugar de vítima, no lugar de, ai, não posso melhorar, não posso me melhorar. Então, a gente não cria essa massa crítica de várias consciências, Perfeito. elevando a si, a sua alma, o seu ser. Não, isso faz muito sentido porque, inclusive, é que acontece, por exemplo, eu uso uma frase, às vezes, que já postei aí e tal, que eu digo que é a VDV, que é antes do Viegas, depois do Viegas. Aí os caras olham assim, parece super arrogante, né? Mas a verdade é que eu digo, cara, meu propósito de vida é que todo mundo que passe pela minha vida, que tenha uma conversa que seja, eu consiga agregar algo. Hum, Então, esse é um propósito de é, vida. Então, tipo assim, eu nunca vou ter uma conversa contigo, vai ser algo é. vazio.
Eu sempre vou pensar, tá, em que momento, é É, o livro que tu tá fazendo agora, de repente tu pode fazer isso aí. Eu conheço tal pessoa é. que também faz isso, quem sabe tu conversa com... Eu Eu adoro sempre... isso também, que são conversas profundas, que tu tá agregando na vida da pessoa e aquela outra pessoa também tá agregando na tua vida. Eu tenho muitas conversas profundas com as minhas filhas, uma de 22 e uma de 14. Até a Nicole, minha filha de 14, ela fala, ai, lá vem a mãe, olha a mãe. Daí, daí eu não paro, porque eu tenho tanta paixão em falar isso, daí eu fico falando e falo, e daí elas, sabe, a gente troca muito isso. Porque é mais fácil dar um celular para um filho, distrair um filho, dar um medicamento, fazer coisas, e tu não ter conversas profundas com teus filhos. Então, nós pais somos tutores dos nossos filhos, né? Nós somos mentores. Não que eles vão comprar tudo como absoluta verdade do que a gente está falando. A gente também não pode fazer isso, né? Nossos pais comprar tudo como absoluta verdade, porque ninguém sabe a verdade, mas pegar, comprar o que faz sentido, que nos eleva. E se eu te fizer uma pergunta que eu eu estudei muito sobre isso ano passado, meio do ano, e me veio assim, meu Deus, todo mundo fica correndo atrás do propósito, da missão de vida, etc. O que eu vim fazer, quem eu sou. E se a gente veio, Vegas, pra cá, só pra ser feliz, e a gente se distraiu? Com medo, culpa, apego, com narrativas, que isso aqui é ruim, que é feio, que é tudo, sabe? Que as pessoas são ruins, que o mundo é cruel, que não sei o quê. Claro que aqui o nível de dificuldade nesse planeta Terra é 10 de 10, né? Isso a gente não pode negar. Mas se a gente se preparar mentalmente, ter uma mente, o que é uma prosperidade? Prosperidade é uma mente próspera. As pessoas prósperas, elas têm uma mente prósperas, entendeu? Então, a prosperidade é uma energia, uma consciência. Então, quanto mais eu elevar meu nível de consciência, mais eu vou ter prosperidade, mais relacionamentos saudáveis, mais eu vou me respeitar. E daí por ressonância, as pessoas vão me ver como eu me vejo. Então, nós somos, né, eletromagnéticos e estamos inseridos em um mundo eletromagnético, entendeu? Então, o que eu quero tá nessa amplitude, onda em amplitude. E eu estou nessa frequência aqui, essa onda é mais baixa. Então eu vou ter que elevar, subir. Isso é bem difícil, por isso que menos de 2% da população de quase 8 bilhões de pessoas fazem isso. Então é um processo, é uma construção, entendeu? Muitas pessoas querem fazer esse processo, mas elas desistem no meio do caminho, elas acham que não deu certo, porque nada e ninguém vai te ajudar, né? Só tu contigo mesmo, tu e Deus. Como nós somos Deus, então é nós. Então é por isso que eu sempre falo, nessa minha nova caminhada, eu sempre dizia, Aline, todo mundo pode desistir de ti, menos tu. Eu tinha essa conversa comigo, menos tu. Aline nunca desiste de ti. E eu sempre falava isso comigo mesmo. Cara, isso é muito louco. Eu venho tendo essas conversas aí, te entendo bem, assim, porque eu venho também, uma coisa, tem aquela questão hoje, tipo, a mulher fala muito pra mulher, né? E o homem é um cara mais travado e não fala algumas coisas mais profundas entre homens, né? Tem essas conversas. E eu fiquei pensando, cara, mas tem uma coisa que tem que ser dita, né? O homem entender a energia masculina e que o cara entender assim, cara, tem aquela máxima que o homem não pode falhar, o cara tem essa pressão, né, de É, ser o provedor e tal. Só que as pessoas colocam isso só como um problema, e na verdade não, né? Isso te fortalece muito, é, se tu souber lidar com essa pressão. é, Então, assim, hoje o que que acontece? Tem homens fugindo dessa responsabilidade, entendeu? E acaba que o negócio não tá acontecendo, tá desregulado, né? Que nem as energias, porque é, o homem tem que entender, tem que ter energia masculina e tem que saber, cara, sim, tu vai ter responsabilidades é, que a mulher não tem, assim como a mulher tem é, responsabilidade. é, Tipo, a gente não gera um filho, a mulher tem essa é, responsabilidade. Então, se a gente entende a autorresponsabilidade, se é, entende e começa a aplicar isso, eu acredito que a gente consegue melhorar nossa vida de forma absurda, assim, sabe? Não fugir das coisas, sabe? Eu é, acho que é muito fácil fugir do é, problema, entendeu? Só é, vou fugir. Vou deixar ali. Tá tudo certo. é, E em vez de encarar de frente, sabe? Eu venho pensando muito sobre isso. Eu falei, eu cara, olha só, concordo. eu tenho É, que fazer mais, sabe? Eu tenho que fazer mais. não, Tem eu noto, eu observo que as pessoas estão muito infantis. Pessoas infantis no corpos de 30, 40, 50 anos. Então, é uma infantilidade. Então, o que acontece? Tu olha a pessoa, tu vê a pessoa de 50 anos com uma mentalidade, com uma inteligência emocional de 14 anos. Então, ficou bem difícil de lidar com as pessoas porque elas, em vez de a inteligência, né, a artificial, essas tecnologias avançaram e o ser humano parece que parou ou até retraiu, né? Então, deu uns passinhos para trás.
mas tá tudo certo também. Tem uma frase que falam assim, ai, não é o momento ainda, é o momento de cada um. E eu acredito que não, tipo, o momento vai ser quando tu escolher. Então, isso se chama autorresponsabilidade. Então, as pessoas, é muito mais fácil ficar no lugar de vítima e não tomar decisões. O que que eu acredito que falta para as pessoas terem uma vida plena? Decisões. Tomar decisões. Decisões significa o que que é decisão? Decisão. É uma cisão, é um corte. Então, para eu ficar no estado atual, para eu ir para o estado desejado, eu tenho que tomar decisões. Então, eu sempre tomei muitas decisões na minha vida, e é óbvio que daí tu vai ter que abrir mão de umas porque tu tomou aquela decisão. Então, não, daí, porque as pessoas aí não querem abrir mão, querem ficar com tudo, mas daí no fim é uma. Elas daqui a Não pouco tem perdem nada. tudo e não tem nada. Então é o apego a velhas crenças, velhas opiniões formadas, ao que nos falaram, ao que nos falam. E eu, o que eu quero pra mim? Não é o que me falaram, não é o que me falam, mas sim o que eu quero pra mim. Sabe? É como se fosse assim, aconteceu a pandemia, todo mundo, ai meu Deus, mudou a vida, ficou um mundo mais holístico, legal. Depois, daqui a pouco já passou, ninguém mais lembra nada. Então é como se fosse assim, ó, a humanidade vem tomando solavancos e não muda porque eles gostam de ficar a maioria das pessoas no lugar de vítima. É mais cômodo, é mais confortável, não precisa tomar decisões. E daí, Freud dizia, né? Quando eu faço algo ruim pra mim, eu tomo decisões, eu faço algo ruim pra mim, inconscientemente, eu tenho benefícios secundários. Entendeu? Então eu tô nesse lugar aqui tá ruim, esse lugar, quando eu estou, a minha vida tá ruim, mas eu tenho algum benefício secundário, ou alguém me ajuda, ou alguém daí tem pena, daí não sei o que, entendeu? Então é coisa assim, então por A isso que é gente difícil. cria esses mecanismos, por assim dizer, porque tu entende, né? Sempre que tu chegar em algum lugar, alguém vai te ajudar. Então, tipo assim, tu vai indo pro fundo do poço, tu sabe, nesse ponto aqui, daí vai ter alguém que vai me socorrer e tu te acostuma com isso, né? Tem gente que É. chama de ofurô de cocô, já vi algumas Não, coisas e aí. tu sabe, eu trabalhei no centro espírita antes da pandemia, e daí o que que eu notei? Eu O notei. Rafa tava falando disso aí antes de É, chegar aí, ó, a ai, energia, ó. ó, eu notei o quê? Que as pessoas que iam lá eram as mesmas pessoas, falavam as mesmas coisas, e elas não estavam sendo proativas com o auxílio que a gente dava ali. Daí eu falei assim, nossa, eu tô enxugando gelo. E daí eu noto ainda que as pessoas não estão sendo proativas com, né? O que que tu tá fazendo, tá? Pra se limpar, pra elevar tua consciência. Porque daí tu vai lá, toma um passe. Passe nada mais é que, né? O eletromagnetismo, o magnetismo. E daí tu vai lá, daí tu vai pra casa, faz fofoca, fica assistindo TV aberta, fica assistindo Big Brother. isso e aquilo, é só coisa ruim. É tipo, daí tu não tem 5 minutinhos do teu dia para que tu leia um livro, para que tu ouça uma música boa, para que tu contemple a natureza, bota os pés na grama, para que tu olhe para si, tome um banho, para que tu faça um chá para ti, para que tu olhe, sinta a tua presença, sabe? Então, eu acho que as pessoas não estão sendo proativas com a sua cura, com a sua transformação, com a sua reforma íntima. Tu sabe que tu falou isso aí, é o que eu falei aquela hora, como eu comecei no culto agora. Eles falaram a mesma coisa, cara, não adianta tu vir aqui na igreja, orar, cantar músicas, cantar louvores com letras que tu não cumpre aquilo. Então, tipo, cara, é bem isso que tu falou, assim. E eu acredito que as pessoas estão cada vez mais rasas, né? E a gente que tenta fazer um conteúdo de profundidade tem mais dificuldade, tem mais acesso, demora mais as coisas pra acontecer. Às vezes eu fico pensando, nossa, cara, tipo assim, esse podcast aqui ele já era pra estar num tamanho assim que era pra estar tomando o Brasil e sei lá onde, porque quantas conversas eu já tive aqui que tu não escuta em todo lugar, sabe? Aí às vezes tu vê um programa lá com um monte, mas eu entendi também que acontece, né? Aí falando meio até de marketing, e tal, é topo de funil, não adianta as pessoas, né? Quando tu tem pouca orientação, então a gente foi criado, educado para isso, né? A gente vê um filme, o que que é? O bonzinho, o herói, ele é pobrezinho, aí É. ele vai lá, ele apanha, apanha, Como se fosse apanha, bonito, é como se isso bonito. fosse E no legal. inconsciente coletivo é bonito, O pá. Batman já o pessoal não gosta muito, É, porque ele já é um herói rico, é, que ele já tem poder, que ele se é. posiciona, entendeu? Então, assim, eu acredito que vem mudando, só que ao mesmo tempo, né? Tem muita gente que estraga isso também, ao mesmo tempo que a gente não passa uma mensagem, né? Passa o nível de arrogância, só que ao mesmo tempo as pessoas têm. Quem é que torce pela tua vitória de verdade, sabe? Quem é que fica feliz por ti hoje em dia? Às É vezes nem a difícil. si próprio, nem Nem nós assim. mesmos. Por isso que a autoobservação, por isso que o autoconhecimento. E o interessante disso tudo é que as pessoas falam muito sobre o desapego.
esse ano de 2025 a gente vai ser muito desapegado. E as pessoas, mas eu sou desapegada, eu não sou muito apegada ao dinheiro, essas coisas. Mas não é o desapego material. Isso é fácil. É o desapego das nossas crenças, de crenças que não nos levam para uma vida plena, de crenças que nos aprisionam, de crenças, de coisas que a gente quer controlar e não está sob nosso controle. Cada vez menos está sob o nosso controle coisas que acontecem externamente. Então, quando a gente começa a entender isso, nossa, é um desapego das velhas crenças, porque a gente está numa transição planetária, a gente está vivendo isso, né? A gente escolheu estar aqui nisso, então é uma regeneração. Então, como nós somos o micro e o universo é o macro, então a gente também está nessa regeneração. Então, é por isso que tá esse borbulhão, assim, todas as pessoas. Quais são as renúncias que a gente tá disposto a fazer, né? É. Porque tem muita gente que quer a vitória, mas não quer Tem renunciar a e alguma tem que coisa. sair do velho para ir pro novo. Mas então eu tenho que mudar de casa, mudar de marido, mudar de profissão, mudar de estado. Não, é de dentro para fora tudo. Tudo é de dentro para Ainda bem que eu fora. não preciso mudar de marido, quer dizer, Tudo é dentro para fora. Tanto é que o ser parateiro veio através de uma canalização, né? Há mais ou menos 2 anos e meio atrás, que me veio assim, ó, tava na sacada do meu apartamento e me veio assim, não sei se é canalização, insight, epifaninha, não interessa o nome, mas me veio assim, se você quer ter abundância, seja abundância. Se você quer ter prosperidade, seja a energia da prosperidade. Se você quer ter paz, seja a energia da paz. Eu nem sabia o que era consciência, eu estava adentrando esse mundo da consciência, do quântico, há 3 anos atrás. Mas como eu sei que aquilo vem e logo vai embora, se é um insight, eu escrevi e guardei aquilo. E aquilo ficou ressoando, sabe? É como se fosse assim, é isso que tu vai levar para as pessoas. E depois que eu entendi por que as pessoas não conseguem o que elas querem, porque elas não entraram em sintonia com a consciência, com a energia do que elas estão escolhendo. Então, elas estão aqui numa vibração baixa, numa frequência igual rádio, e daí elas não conseguem, e daí elas desistem. Então, quando eu começo a entender isso, mas aí tem protocolos, digamos, a ser seguidos. Existe uma ciência por trás de tudo isso. Então, por isso, é a importância de estudar. E no meu livro tem várias frases de autores que me ajudaram muito e contribuíram para a minha vida, principalmente autores do século 18, 19. Esses me inspiraram muito, porque eu pensava assim, o Wallace de Atlas, que eu adoro o trabalho dele, é aquele que você é o que você pensa. Tem o Alan Watts também, que era um físico. Então, tipo, as frasezinhas estão ali porque eu queria assim, através desse nome a pessoa vai pesquisar, vai começar a abrir um monte de aba e fazer o que eu fiz. Eu mergulhei nisso, comecei a estudar, eu olhava esse livro, nossa, você é o que você pensa. Tá, mas as pessoas estão pensando coisas boas e não acontece. Não, é muito mais profundo que isso, né? Então, se eu conseguir decodificar, descobrir, não é isso, mas eu estudei, eu me aprofundei, eu fui a fundo nisso, né? Então, se as pessoas se dedicarem a isso, também vão o teu livro descobrir, porque não é descobrir, porque tá aí, tá disponível para todo mundo. hoje é legal isso aí que tu falou, porque na verdade o teu livro é um resumo do que tu é, né? Porque é assim que tu age, né? Tipo, pode ver, durante a conversa tu sempre cita um livro pra falar sobre algo É, específico. Então, por quê? Porque quando tu tava estudando sobre aquilo, aquilo te trouxe um daí insight eu pra fui te abrindo, gerar, fui para te abrindo. gerar o conhecimento que É, tu tem hoje, né? é, Então, se todo mundo fizesse isso, né? Se a gente pegasse coisas que a gente aprende, né? Inclusive situações às vezes não tão boas que acontecem na nossa é, vida, pra colocar energia em algo, né? Aí é, depois vê, tu escrever um livro, entendeu? é, Então, tipo assim, poxa, quantas pessoas que nem eu faço? Eu faço aqui o que que eu faço? Conteúdo com podcast. Então, cada coisa que eu aprendo com a Aline conversando aqui, tá aqui, vai gerar corte, vai gerar conteúdo. E todo mundo que vem aqui. Então, a minha pergunta, o meu questionamento pra ti, cara, o que que tu tá fazendo pra transformar tudo que tu aprende todos os dias em algo? Tu entende, cara, que cada conversa que tu tem, às vezes, tu para pra conversar com o porteiro do prédio, sei lá, tu vai aprender algo valioso ali, mas tu passa isso pra frente de alguma forma. Tu faz um vídeo falando a respeito, tu escreve um e-book, escreve um livro, tu faz um podcast, tu dá uma palestra, o que que tu tá fazendo, cara? Faz alguma coisa. Eu acho que é importante a gente dizer isso aqui, porque eu tô aqui pra te incentivar a isso. Hoje eu tenho uma mentoria, Aline, que chama Método Ludwig, que é lapidando um diamante bruto. Que eu entendi? Acho que até tu me conhece, tu vai ver. É bem o perfil que eu tenho mesmo. Eu
entendi que eu tenho essa habilidade de, É tipo porque tu assim, fez isso contigo. eu entendi que eu tenho essa habilidade de me conectar com pessoas que elas já são valiosas, já são realmente um diamante, só que em algum ponto elas não exploram também, normalmente, no meu caso, que eu trabalho, é na exposição. Então, o que que acontece? Às vezes a pessoa já tem um negócio bem sucedido, mas ela não faz um vídeo, ela não aparece em lugar nenhum e tal, e poxa, cara, histórias incríveis podem ser contadas. Então, por que que tu não tá fazendo a tua palestra? Então, eu ajudo a pessoa a organizar um evento dela próprio. Por que que tu não tá num podcast falando, contando as coisas que tu faz? Vamos pro É, podcast para gerar os cortes para conteúdo. O que que tu quer fazer? Quer fazer um curso online? O que que tu quer fazer? é, Vamos estruturar isso, porque as isso. pessoas, ai não, mas será que o que eu sei? Porra, cara, tu tem um negócio de É, 20 anos aí, de 30 anos, tu é, fatura sei lá quanto, tu acha que alguém não vai querer saber tua história? Todo é. mundo quer. Eu sei porque eu me questionava isso também, mas. E as pessoas ao meu redor, minha família dizia, mas, ai, autoconhecimento, as pessoas não querem saber disso. Mas, porém, me veio aquilo porque eu comecei a fazer pra mim. Eu pensei, se ninguém quiser, eu vou fazer. E daí comecei a fazer pra mim, e aquilo aí por ressonância, né? Então, daí tu vai fazendo, eu fiz pra mim, pra minhas filhas, assim como tu. Tu se lapidou. Tá fazendo isso também pelo teu filho. Então, teu filho é oriundo disso, né, também, né? As minhas filhas também são oriundas disso. Minha filha que faz medicina, que vai se formar em agosto do ano que vem, a Isabela, ela fala muito sobre neuroplasticidade, novas sinapses, sabe? Conexões neuronais. Então, ela fala sobre, ela une muito sobre essa coisa mais física quântica, holístico, místico com a ciência. Ela tá com podcast Spotify ainda. Tá. Ó, inclusive, viu? Procurem lá, eu não sei, eu não lembro agora o nome do É podcast. expansivamente, Isabelle Ah, Dalcin. expansivamente, exatamente. Olha só, inclusive, cara, vai ter que voltar bastante, faz um tempinho já. Mas tem um episódio meu com ela também. Recomendo que tu assista aqui. Depois a gente deixa até na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link do episódio que eu gravei com ela, que foi bem legal. É, E é legal, né, ela a gente adorou. ver esse legado, assim, É, né? Eu penso muito nisso, no legado, é. assim, E olha sabe? que Agora. interessante, Vegas. Olha como o universo é inteligente. E qual é o método mais eficaz de tu aprender? É ensinando. Então, quando eu estou aqui falando, tá vindo insights que daqui a pouco, nossa, que interessante isso mesmo, sabe? Então, eu tô falando, eu tô ensinando, eu acho que eu tô ensinando, daqui a pouco eu tô aprendendo mais do que eu tô ensinando. Então, a natureza é muito sábia. É verdade. E a gente aprende muito, né? Isso aqui me ajuda muito. Eu sempre falo que eu saio daqui um homem melhor, um empreendedor melhor a cada conversa. E é real, porque não tem como. Imagina, a gente troca uma experiência aqui que, imagina, tu mora numa outra cidade, tu tem uma família maior, filhas com outra idade, marido e tal. Então, tu tem muitas coisas que eu não faço ideia, que eu nunca vivi. Então, quando eu tenho a oportunidade de ter acesso a um pouco É. disso, eu saio mais rico, sabe? Isso é muito valioso. Ô, Rafa, deixa eu falar aqui quem é que eu não falei, Rafa, que eu lembro que eu esqueço das pessoas aqui, porque a gente fala de muita gente aqui, graças a Deus, né? Estamos com bastante apoiador. E esses caras aqui, ó, são caras que eu trabalhei numa empresa lá há muito tempo atrás. O cara desenvolveu uma ferramenta que é um link pro que tem tudo em um link só. É muito legal isso aqui, porque é aquele link da Bill, sabe? Só que tu consegue fazer ele personalizado. Então tu pode colocar, por exemplo, tu coloca o teu arroba do teu Instagram lá e já te dá alguns modelinhos pré-prontos. A personalização é bem fácil, tu aperta meia dúzia de botão, muda a cor, coloca os links que tu quer ali, Instagram, TikTok, Spotify, tudo que tu quiser colocar de link ali, ou tu pode fazer tipo um mini site. Tem uns modelos pré-prontos para advogado, na área da beleza, na área da saúde, que tu pode só botar tua logo, tua foto, as cores da tua paleta e desenvolver. Então, o mini site, cara, é uma ferramenta aí que tem uma versão gratuita para te utilizar lá. E se tu quiser aí um pouquinho mais de recurso, que eu recomendo, que é o que eu uso, cara, é muito barato. Me chama no direct lá. 12 parcelas de 13,99 para te ter um mini site aí, que tu vai ter a possibilidade de fazer tráfego pago lá, tu consegue colocar o link, direcionar para ferramenta, consegue ver quantas pessoas clicaram no link no botão do YouTube, quantos clicaram no botão do Spotify. Então, a gente consegue aí com um link pro ter tudo num link só mesmo. Então eu sou fã desses caras aí. E a gente, graças a Deus, no projeto aqui, né? Vem muita gente apoiando aí. Rafa, já coloca um na sequência aí que eu quero terminar de falar um pouco. Eu quero falar com a Aline, só já falei bastante gente. PS Studio, aqui, esse estúdio maravilhoso que a gente tá gravando. Viemos pra cá agora em 2025. E, cara, a felicidade é muito grande, assim, sabe? Porque eu sinto que quando eu vim pra cá nos primeiros, assim, tem uma energia que é minha energia de 2025, sabe? É o Viegas 2025, é o reflexo do que eu tenho aqui no PS Studio. Eu recomendo pra ti que quer ter teu próprio podcast, cara, vem cá ou quer fazer algum trabalho, né? Solução de quer gravar um curso online, quer fazer alguma coisa aí, precisa do auxílio. Olha esse ambiente maravilhoso, olha lá, estão aparecendo ali na telinha, ó. Olha só que coisa bonita. Somos muito lindos. Olha só, cara, PS Studio é lugar pra ti. E aí tem a Shalom Investimentos aí, né, que é o limpa-nome. Isso aqui acontece muito com os empreendedores, que é a nossa galera aí, Aline, que
por algum motivo, às vezes se atrapalha, né? Questão das finanças e tal. O que que eles fazem? Eles entram com uma ação judicial, eles avaliam o teu caso, vê qual é que é a tua dívida. Se for o caso, se entra com uma ação judicial, tu não quita a dívida, mas ela fica como se fosse oculta nos credores, porque o que que o Serasa faz? Quando tu tá devendo, ele avisa todos os bancos, ó, Uhum. essa pessoa é mal pagadora, então não libera crédito pra ela. Só que o empreendedor, normalmente, não, tipo, não comprou uma TV pra gastar e não pagou, ele se atrapalhou no negócio. Então, se tu consegue fazer essa ação com limpa-nome, tu limpa o teu nome, fica tudo certo, e daí tu consegue ir em órgãos, daqui a pouco conseguir um cartão e tal, pra começar a voltar a ter giro, fazer um negócio novo e se restabilizar. Então, se o cara precisa ter um nome limpo aí pra poder ter mais crédito pra empreender, o limpa-nome aí a galera ajuda. Procura lá Shalom Financiamentos, tá no link da descrição do vídeo também. Pode assistir. Acho que falei de todo mundo, né, Rafa? É, a gente falou de todo mundo. E Aline, eu tô fazendo uma pergunta agora que eu não fazia, eu acho que antes da tua época. Que é a seguinte, como que foi a experiência do Fala Cansado? A gente não acabou ainda, mas como é que foi a experiência do Fala Cansado? Tem que voltar indo pra São Borja, né? Então a gente não pode prender ela aqui. Estamos quase acabando, mas como que foi a experiência nessa nova participação, né? Porque eu acredito que cada vez que vem aqui é um momento único, É. sabe? É diferente das outras vezes. Além de ser um lugar novo e tal, tu viveu muita coisa nova, assim Hum. como eu vivi, a gente tá acontecendo. Então, como que foi a experiência dessa participação agora? Eu tô muito feliz, eu acho que a gente acaba que cada momento posterior, normalmente a gente tá num momento de vida mais maduro, né? Isso é sempre, a gente vai amadurecendo só com o tempo. Então, É. acho que a gente viveu muita coisa nesse período aí. Tô feliz de te receber, queria saber como é que foi essa experiência aqui, e depois tu finalizar falando um pouquinho do livro ali. Tá. Bom, é a terceira vez que eu venho aqui, né? E é a primeira vez que eu vim, eu tava nervosa, foi meu primeiro podcast. E tu me acolheu assim, ó, com tanta gentileza, que as pessoas não estão preocupadas com o outro. Querem fazer seu trabalho, deu ali, deu, próxima. Tu foi muito gentil. E isso é da tua natureza. Então, pessoas como nós, a gente pode até ter um delay, assim, um atraso na nossa caminhada, só que nada nos tira do nosso propósito, nada nos tira do nosso caminho, do que a gente acredita, né? Então, eu acredito que pessoas como nós, a gente tem esse diferencial. A gente é muito essência. E, então, hoje estou aqui no Estúdio Novo, 2025, um ano exponencial, né? É assim para quem quiser, será um ano bom para quem quiser, para quem não, o merecimento, o que significa o merecimento, Vegas? Significa frequência. Se eu estou uma frequência alta, eu vou atrair coisas boas. E não é assim, ah, ela teve isso por mérito. O mérito é frequência vibracional. Se eu tenho uma frequência vibracional alta, é porque eu cuidei dos meus 7 corpos, a minha higiene mental. Eu não deixei a minha psique, eu não entrei para entropia psíquica, que é uma bagunça, desordem da mente. Eu foquei, entendeu? Então tudo tem um trabalho por trás, né, disso. Então esse é um ano, será maravilhoso para quem fizer, né? De colheita, eu De acredito. colheita, um ano de colheita. Então eu tô muito feliz e grata mais uma vez de estar aqui e nesse primeiros meses desse ano 2025, porque eu tinha muito o que falar. Eu me sinto como se fosse assim, ai, eu transbordo, então eu estudo muito, eu me dedico muito todos os dias, de segunda a segunda eu estudo, eu ouço palestra, eu medito, eu ouço reprogramação, para estar sempre preparada, para poder transbordar para as pessoas e ser um convite, e não empurrar a goela abaixo que tem ou não tem que fazer, ou colocar medo, ou colocar culpa, ou colocar angústia e sim colocar, mostrar para as pessoas que se eu pude, todo mundo pode, né? Se tu pode, também todo mundo pode. Existe é, passos a ser dados, tudo é através de uma construção. Então, nada cai do céu porque existe um trabalho por trás, né? Entendeu? Então, é isso que eu acredito, é isso que eu fiz na minha vida. Ah, eu acho que é bem assim, sabe? Tô vivendo, esse ano a minha reflexão foi o seguinte, né? A gente sabe do nosso propósito, da nossa verdade, e nada disso vai. Tu não se abala, tu entende o que as pessoas falam ali, mas uma coisa que eu entendi que o dinheiro é um negócio que as pessoas questionam muito, né? Se tu tá fazendo dinheiro com aquilo tá dando certo, se tu não tá dando certo. A matemática de algumas pessoas simples é assim. Não vê todo o valor agregado que se constrói, É, que pra te chegar em algo grande, por exemplo, no meu caso, eu tenho que construir relações com pessoas muito boas para é, que eu possa ter cada vez mais visibilidade e é, que a mensagem possa ser transmitida. E esse é o isso. trabalho que eu venho fazendo há 3 anos. E daí, quando eu entendi esse negócio da grana, agora eu fiquei pensando, cara, já me respeitam, já me valorizam e tal, não sei o que. O único problema é ter dinheiro, então tá, esse ano esse ano eu tô assim, eu vou fazer dinheiro. E tá acontecendo no Uhum, início do ano, sabe? Então é bom também a gente entender isso, cara. É,
tu não precisa fazer pra provar pra ninguém. Não. Mas tu tem que provar pra ti mesmo, né? Porque a gente tá falando hoje de autoconhecimento, tu tem que provar pra ti mesmo. Cara, tu é capaz de fazer isso. Então faz. É. Porque às vezes tu fica parando, poxa, aquele papo de, mas tem pessoas com menor conhecimento que eu e estão tendo sucesso e tal, porque elas estão fazendo algo que tu tá deixando de fazer. Então, assim, não é que elas não têm mérito, elas têm mérito. Se elas tiveram resultado, elas têm mérito. Então, em vez de eu ficar pensando que elas têm ou não, eu fiquei pensando, tá, o que que eu não tô fazendo? O que que eu posso aprender com essa pessoa que mesmo que eu acredite, Se melhorar, né? entendeu? E daí a gente vai se melhorando e eu tô nesse ano e eu acho que esse ano realmente eu tô acreditando que é um ano de colheita, já tô vivendo algumas coisas diferentes e como é especial, né? E eu tô muito feliz de ter aqui, sabe? Fazia um tempo que a gente, né, não tem oportunidade de se ver e acaba também que não consegue se falar muito, distância, e todo mundo estudando e que nem tu fala, a gente tá vivendo as nossas vidas, né? É. Então, eu acho que uma mensagem legal pra gente deixar pras pessoas é isso também, vivam as suas vidas, né? E não fiquem preocupados com a dos outros, porque tem gente que fica, que nem tu falou, olhando um programa nada a ver, fica comentando na rede social, falando mal das pessoas e esquece de viver a sua própria vida, que é algo tão simples, cara. Viva e tenha uma vida plena, né? E eu queria que tu falasse aí, pra onde é que a galera compra o Tá. livro aí e tal, porque eu acho que é importante deixar isso aí também pra galera saber. E só quero que a galera da Falas do Vôlei que deu uma boa noite ali, a Paola falou: Uau, isso é verdade, sobre ressignificar a mente. Todo mundo deveria ter um conhecimento disso. Tô amando. Olha aí a Paola. A Querido, um Paola é um beijo pra amor. ela. Paola é um amor. Obrigado, Paola, pela participação. E a Paola também que tá nessas transições aí, voltou a treinar, tá postando lá também. Paola é parceirona aí também, já veio no podcast, é uma amigona. O que que tu dizia pra pessoa comprar o livro Tá. aí e por que que ela deve... se eu fosse dizer, cara, deve comprar porque, tipo assim, realmente, ó, ser para ter. Se tu não for, dificilmente tu vai ter alguma coisa que tu vai dizer, não tô falando só de financeiro, tu não vai ter felicidade, tu não vai ter uma família harmoniosa, tu não vai ter coisas que tu gostaria de ter se tu não ser. Então, É. trabalha. Tá um cara aqui que tá vivendo isso, que tá fazendo isso. E a Aline nem se fala aqui, agora eu vou deixar ela falar que o livro é dela, não é meu, né? Bom, a dica de milhões tá aqui no título, né? Ser para ter. Tudo que você deseja em seu coração, ser para ter. Existe um processo, uma ciência por trás de toda manifestação. Os 12 passos são rotas, novas rotas para as pessoas criarem para a sua vida. Porque eu acredito que cada um ser é um ser individual, então uma coisa não serve para todo mundo. Então, por isso que são novas rotas, são ideias. Mas o essencial, a dica de milhões, é aqui, ser para ter. Muito bom. E meu livro está disponível nas livrarias e na Amazon, em 4 idiomas. Lancei na Europa, um ano e meio atrás, lancei com o Danilo Gentili, lancei com a Adriana Galisteu, uma galera. Foi. Só gente É. grande. Quando eu escolhi fazer esse livro, eu pensava assim, nossa, demorou muito, porque eu pensava, tem que ser o livro, não é um livro, não é mais um livro. E tinha que ser com a editora Citadel, que é a editora que traduz os livros para português do Napoleão Hill. Entendeu? Eu escolhi até a editora. Então, o prefácio quem fez foi o Jamil Albuquerque, que é ele que traz os livros do Napoleão Hill para o Brasil. Um querido. Geraldo Rufino também escreveu, uma galera bem legal. Os elogios, prefácio, enfim. Então, é um livro pedagógico, fácil. Só que as pessoas acham, não, tá muito fácil, porque a vida é muito complexa. E não é tanto, a gente que complica. Então, quando a gente vai no básico do básico é entender como funciona as coisas. E daí eu me lembro que num curso de constelação, digamos, há 7, 8 anos atrás, um professor meu falou assim: ai, Deepak Chopra. Ele falou, ele citou esse autor, e eu falei assim: nossa, é uma mulher, é um homem isso? E eu fui procurar esse livro. Vou procurar esse livro dessa mulher. E era um homem, Deepak Chopra. E eu lembro que esse livro fez muito sentido para mim. As 7 leis, 7 leis universais. E a quarta lei era a lei do mínimo esforço. E eu pensava assim, o que é essa lei do mínimo esforço? A primeira lei era a lei da potencialidade pura, que é o, né, que nós somos, tudo isso. E a lei do mínimo esforço é isso que eu explico, é isso que eu falo, é isso que está no livro, é fazer movimentos internos e externos. É alinhar pensamentos com as nossas atitudes. Tudo tem que ser criado primeiro no mental. Tudo tem que ser criado no espiritual. Não é espiritual da religião, para depois vir para o campo físico. Por isso que é uma ciência por trás da manifestação. Então, quando a gente entende que esse é um planeta da gente experienciar, é um planeta através dos nossos pensamentos vão vir os sentimentos e as emoções.
Então, a gente tem que cuidar muito das emoções, as emoções adoecem ou nos curam. E por isso a importância da inteligência emocional e de gerir as emoções cada vez mais. Por isso que eu escrevo, eu tenho um dos passos é inteligência emocional, e mais do que isso é gerir. Porque tudo é criado através do sentir. As pessoas acreditam que quando eu penso algo, aquilo vai vir. Mas o pensamento, ela criou, tá, ela escolheu. Só que o que cria é o chakra cardíaco, é o sentir. Só que a maioria da humanidade está sentindo o quê? Culpa, medo, apego, tristeza, melancolia, ansiedade, depressão. Esse ano, até o final do ano, vai ser muitas pessoas diagnosticadas com depressão, TDAH, ansiedade, etc, etc, etc. Então, a gente está no começo de 2025 e, mais uma vez, somos eu e Vegas um convite para você entrar para o autoconhecimento, conhecer a si, conhecer as leis sistêmicas, universais, quânticas. Daí tu vai começar a entender que vivemos dentro de sistemas, dentro desses sistemas, entender um pouco do que, como funciona para tu poder operar o mais funcional possível, porque somos quase todos disfuncionais, né? Então, quando entendemos isso, começamos a caminhar mais centralizado na vida. Sensacional. Rafa, bota na câmera do meio pra mim. Olha só, vocês ouviram tudo isso aí. Vocês entendem, por exemplo, ó, um livro que ela lançou, eu lembro que ela lançou, cara, Danilo Gentili, Adriana Galisteu, e tem a honra de não falar cansado já desde o início lá que ela lançou o livro, também ela veio aqui falar do livro. Então, pra mim é motivo de orgulho isso, sabe? De verdade, assim, porque tem valor, sabe? Quando a gente entende o valor que a gente tá fazendo aqui, isso pra mim valoriza o meu programa, valoriza a nossa amizade. Tu sempre foi uma pessoa muito generosa comigo, sabe? Tipo de, sei lá, vem e mandar alguma coisa pro meu filho e tal. Eu digo, cara, hoje em dia é muito raro isso, sabe? Tipo assim, como é que tá? Tá bem, mas tipo, pô, te preocupar em mandar um mimoinho pro meu pequenininho. Eu falei assim, cara, pessoas assim que na época a gente mal se conhecia, né? Agora já faz um tempo, porque já passou mais de 2 anos aí. Mas isso é raro, sabe? É raro nos dias de hoje, assim. A gente tá num mundo de tantas superficialidades, né? Pessoas superficiais, assim. E a gente conseguir gerar relações, né? E por isso que eu amo e sou tão apaixonado por isso aqui, ó. Por esse podcast aqui. Isso aqui mudou minha vida, vem mudando. E eu indico, inclusive, todo mundo tem um podcast próprio, assim. Porque eu acho que é um formato que ele trouxe coisas pra minha vida que eu jamais teria. Eu jamais teria acesso a pessoas como a Aline se não fosse podcast, entendeu? Então, um cara que começou lá em 2008 e veio para Porto Alegre para ser frentista aqui e hoje está aqui fazendo o que eu estou fazendo. É motivo de orgulho, ainda tem muita trajetória para fazer, mas tem muita coisa Isso é acontecendo lindo. legal, Isso muita é gente show. valorizando e ter a linha aqui hoje é um reflexo E disso eu aí. era uma dona de casa do agro e hoje escritora, então a gente está aqui para provar que todo mundo pode. Boa, perfeito. E vamos olhar pra câmera do meio e agora dar um tchauzinho lá, Aline, que já, ó, 8h25, já daqui a pouco ela tem que ir pra voltar pra casa. Esse foi mais um Fala Cansado. Até mais. Terça-feira eu tô aqui com o Rick Fernandes aí, que ele fala de gestão de tráfego. É um cara muito bacana também, que a gente já conhece lá, participou dos eventos lá, o Rick, ele, o Jonas Matos, o pessoal todo lá. E vai estar aqui terça-feira, eu vou ter a oportunidade de falar com um cara também bacana e contar a história aí. Tchau, tchau, galera. Nossa, passou tão rápido. Desligar ali.